Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de fevereiro. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é o segundo domingo da Quaresma. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a aprofundar ainda mais a nossa vivência neste tempo de conversão. Neste tempo, amados irmãos e irmãs, da graça do Senhor em nossa vida. Neste segundo domingo da Quaresma, somos convidados a refletir o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo vive, diante então dos seus 3 apóstolos, a graça da transfiguração. Junto a Pedro, Tiago e João, o Senhor revela a sua glória. Hoje, junto a cada um de nós, o Senhor também revela o seu amor, a sua glória, a sua presença, o seu perdão. Ele se dá todo a nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 22, versículo de 1 a 2, depois o versículo 9 a 13 e depois os versículos de 15 a 18. Narra, sobretudo, amados irmãos e irmãs, o episódio em que Abraão é convidado a oferecer o seu filho Isaque, o filho que tanto ama, em holocausto, sob um monte em que o próprio Deus indicar. Então, esta prova de amor que Abraão é convidado a dar ao Deus da vida. Abraão não pensa 2 vezes. Ele vai com o coração apertado, com o coração inquieto, mas confiante em Deus, no Deus da vida. Ele chega até a dizer ao Isaque, que já estava desconfiado, que faltava então a oferta ao Deus da vida, e Abraão diz: Deus providenciará. O Deus providente, o Deus que vem em favor dos seus. O Salmo 115 traz como resposta: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andar na presença de Deus, caminhar na presença do Senhor. Somos convidados a caminhar na presença do Deus que tanto nos ama. A segunda leitura
da carta de Romanos, São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 31 ao 34, nos diz: Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto a Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem os condenará? Jesus Cristo que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Esta então foi a palavra que o Senhor nos convida a refletir. Ele é por nós. Se Deus é por nós, ninguém, amados irmãos e irmãs, terá a ousadia de ser contra nós. Deus é mais forte. A oração coleta do dia de hoje nos diz: ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, neste segundo domingo, nós refletimos, sobretudo, o Evangelho da Transfiguração. Jesus antecipa a sua glória e dá um testemunho de que Ele é Deus para os seus 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ele revela toda a sua glória diante, então, dos seus. Diante dele também, junto a ele, aparece Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus. São Pedro e os demais ficam sem entender o que está acontecendo, com um temor muito grande. E, amados irmãos e irmãs, São Pedro diz: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nós somos convidados, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a viver este caminho de escutar a voz de Deus, que aponta para o seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, o Rei da Glória. Estamos vivendo este tempo quaresmal no intuito de transformar, de converter o nosso coração, para que possamos também nós transfigurarmos em um homem novo, em uma mulher nova, para vivenciarmos a graça de sermos novas criaturas em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor revela toda a sua glória, mas não deixa de falar da sua entrega, da sua paixão, morte e ressurreição. Não conte isto a ninguém, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então o Senhor vence a morte. O Senhor vence os grilhões da morte e nos dá vida por sua vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, ao refletirmos este Evangelho, somos convidados a viver este caminho, esse itinerário quaresmal, para que em Cristo Jesus, pela Páscoa que se aproxima, possamos nos fazer novos. Aproveite este tempo para um bom exame de consciência, para fazer uma boa confissão e para, por meio das práticas quaresmais, viver de fato um bom propósito de mudança visível de vida. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.